A CMTC, Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo, gestora do sistema de transporte aqui em Goiânia e na região metropolitana, recebeu um manifesto das empresas concessionárias informando sobre a gravidade da crise financeira enfrentada pelas empresas operadoras e do risco de paralisação dos serviços na virada do ano. O SET, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da região metropolitana de Goiânia, afirma que ao final deste mês de dezembro, as empresas que operam o transporte coletivo terão acumulado desde o início da pandemia da Covid-19 até agora 75 milhões de reais de prejuízo operacional. Isso sem levar em consideração os gastos financeiros. Bom, sobre esse assunto, esse aviso, a gente conversa agora com Adriano Oliveira, presidente do SET, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da região metropolitana de Goiânia. Presidente, obrigado aqui pelo contato com a gente na Sagres. Bom dia. Adriano Oliveira, presidente do SET. Bom dia, presidente. Bom dia, Rubens. Leide, para a gente é muito importante poder estar aqui, estar agora com vocês na Rádio Sagres, para poder esclarecer e de fato, alertar não só o poder público, mas como a opinião pública de uma maneira geral, a respeito do grave estado em que se encontra hoje o transporte público na região metropolitana de Goiânia. Pois é, presidente, explica para a gente aí da maneira como for possível, assim, de forma didática, qual é a situação do sistema de transporte coletivo e por que essa crise chegou nesse ponto? Bem, Rubens, desde o início da pandemia, a gente já alertou aqui, inclusive na Sagres, por mais de uma vez, da situação do transporte, especialmente em relação à queda de passageiros, que foi muito grande, consequentemente a receita das empresas caíram e as empresas tiveram que manter o serviço funcionando esse tempo. No início, a queda era muito grande, expressiva, superior a 80%, isso hoje está estabilizado em 50%. Então, a partir daí, as empresas vêm acumulando prejuízos muito grandes que vêm se avolumando. Então, quando você fala do momento, o problema é que nós tínhamos um prejuízo acumulado de 20 milhões, de 30 milhões, e as empresas ainda tinham capacidade de suportar isso através de operações de crédito, com fornecedores, só que com esse a um número superior a 70 milhões, quase 75 milhões de reais, isso torna-se impossível as empresas seguir adiante. Então, aqui não é nenhum tipo de... Presidente a do situação sindicato... do transporte é uma situação... Tá. Bom, presidente, nós estamos tendo uma falha aqui no contato, vou pedir para que o senhor tire o vídeo. A gente está percebendo que há uma falha aí na conexão, né? Provavelmente com problemas na internet. Pode desativar o vídeo, por favor, da conversa, que a gente vai fazer mesmo só por áudio. Acho que assim, mesmo com a conexão ruim, a gente vai conseguir manter uma conversa para a gente poder entender melhor, né? A gente está tendo muitas falhas na comunicação. O senhor pode retirar o vídeo, que eu acho que a gente vai exigir menos da conexão e assim termos mais estabilidade aqui no áudio, pelo menos. Vamos lá, então. Cileide Alves. Bom, o senhor estava falando aí, eu só queria entender, o senhor está falando de um prejuízo aí de cerca de 75 milhões durante esse período da pandemia, somando todas as empresas? Sim, Cileide, esse é o prejuízo geral do sistema, considerando todo. Vamos por telefone então, hein, Cileide? Não deu pro vídeo, vamos em áudio. Não deu por áudio, pela internet, vamos por telefone. Aí se não der por telefone, aí vai restar sinal de fumaça, não sei. Vamos aqui tentar, portanto, por telefone com o presidente do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo. Já na primeira resposta, já com muitas falhas, nós vamos praticamente retomar a entrevista do início, né? Assim que tivermos o contato por telefone. Nos atenda aí, por favor, por telefone mesmo, presidente. Sei que o senhor nos ouve. Mas vamos aqui por telefone mesmo, então. Presidente Adriano Oliveira, agora o senhor nos ouve bem também?
Ouço bem, Rubens. Desculpe aí pela má qualidade da conexão. Ufa, todos nós sofremos com isso, presidente, não tem problema algum. Vamos então por telefone. Sileide, sim. Você estava nos explicando que esse prejuízo de 75 milhões é de todo o período da pandemia e dividido entre todas as empresas que operam na região metropolitana? Exatamente, Sileide. Esse é o prejuízo acumulado até agora por todas as empresas que operam na região metropolitana, que são 5, desde o início da pandemia até hoje. Lembrando que esse é um prejuízo operacional, Sileide, é simplesmente a diferença entre a receita e a despesa, ou seja, a despesa superou a receita em aproximadamente 75 milhões de reais. Bom, e aí o documento que vocês encaminharam à CMTC diz que vocês podem suspender a operação agora no final do ano. Como é que é isso? Bem, nesse ponto é preciso que fique claro, Sileide, isso não é nem uma ameaça e muito menos um blefe. Na verdade, é um alerta e para que as pessoas possam entender, eu faria até uma analogia com um trabalhador comum. No início, se você tem um descompasso entre o que você ganha e o que você gasta, você deixa de pagar uma conta de energia, você pega um dinheiro emprestado com um amigo, com um parente ou mesmo no banco e vai tocando a vida. Quando isso vai passando muito tempo, o valor da sua dívida vai se avolumando e você perde a capacidade de crédito, a capacidade de negociar com fornecedores e é isso exatamente que está acontecendo com as empresas. É importante ressaltar que ao longo desses 9 meses de pandemia, o transporte não parou nem um dia. Então, o que a gente está preocupado nesse momento é exatamente com a manutenção do serviço com foco no usuário. Não é uma preocupação empresarial. Nesse momento, óbvio que terá um momento para se discutir isso e o processo devido, que através de um reequilíbrio econômico do contrato, essa é outra discussão. O que nós estamos falando aqui é exatamente do risco de um colapso no sistema por incapacidade das empresas de adquirir insumos, eventualmente cumprir com seus compromissos com os trabalhadores. Essa é a nossa preocupação e o alerta foi feito ao poder público e também estamos fazendo à opinião pública, para que haja uma compreensão clara de que há necessidade de ação do poder público. Lembrando que o serviço é um serviço público, assim como é educação, saúde e segurança, é essencial, né? Como educação, saúde e segurança, é um direito social, assim como previdência, e há que se ter uma preocupação grande em relação a esse momento que a gente está vivendo. E o que precisa ser feito para que o serviço não seja interrompido? Bem, essa semana que passou, a gente teve uma notícia muito ruim, que foi o veto do presidente Bolsonaro a um projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo Federal que destinava um apoio econômico ao setor de transporte público coletivo. Houve esse veto por parte do presidente, que era uma esperança grande que as empresas no Brasil inteiro tinham de poder ter segurança para seguir operando. Nesse momento, a gente está fazendo esse alerta, mas a gente traz também uma solução. Qual é a solução? Na falta, por enquanto, pelo menos, desse recurso federal. Os próprios entes, no caso, as prefeituras, especialmente Goiânia e Aparecida, concordarem, anuírem e fazerem a adesão ao plano emergencial que foi proposto pelo Estado no âmbito da ação civil pública do Ministério Público. O Estado, tão logo essa ação foi apresentada pelo Ministério Público, ele apresentou um plano emergencial para que pudesse haver a continuidade do serviço. As prefeituras não aderiram ainda a esse plano e também não apresentaram nenhuma outra solução. Então, o que a gente tem tratado e estamos tratando, e com um diálogo positivo hoje, especialmente com a Prefeitura de Goiânia, é exatamente isso, essa adesão ao plano emergencial proposto pelo Estado
e homologado já na Justiça. Pois é, mas o plano, ele, se eu me recordo bem, ele não chega aos 75 milhões, que é o prejuízo que vocês têm. Somado a parte do Estado e a parte das prefeituras, daria quanto? Não, Cileide, esse número de 75 é exatamente o número que será, né? Ele já está apurado até outubro e totaliza até outubro mais de 60 milhões, e com os números de novembro e dezembro, esse apoio vai chegar a 75 milhões, esse desequilíbrio. Então, esse número é exatamente o número apurado dentro do processo da ação civil pública do Ministério Público, sendo que o Estado cumpre com 17,5% disso, que vai totalizar aproximadamente 13 milhões até o final do ano, e o restante seria obrigação das prefeituras. Pois é, desse valor o Estado chegou a fazer um depósito em juízo. Esse depósito está parado ou vocês receberam a parte do Estado? Sim, já recebemos. O Estado pagou dos meses de março até junho. Isso representou aproximadamente 7 milhões de reais. O Estado já está preparando o pagamento dos meses de julho a setembro, e os meses de outubro, novembro e dezembro a gente tem que apresentar os números para que a gente possa receber do Estado. Bom, então a maior parte, se 19% corresponde à participação do Estado, a maior parte aí, praticamente 80%, corresponde à participação dos municípios. Exatamente, Cileide. Esses são os números que foram apresentados na proposta do Estado, no âmbito da ação civil pública, destinando para o Estado 17,5% e o restante para as prefeituras. E as prefeituras, são todas as 18 prefeituras que integram a região metropolitana ou só parte delas, assim, as que são maiores? Todas as prefeituras, Cileide, em que pese a gente tem um entendimento que, talvez fosse o caso, do Estado assumir a parcela dos outros municípios, com exceção de Goiânia e Aparecida. Por quê? Que é apenas a título de sugestão para que seja discutido. Os municípios não têm um sistema próprio, interno, local, de serviço de transporte público. Na verdade, ninguém faz uma viagem dentro de Bela Vista. As viagens que existem são feitas vindo de Goiânia, de Bela Vista, por exemplo, para Goiânia, ou de Nerópolis para Goiânia, ou de Araguaiânia para Goiânia. Portanto, a gente imagina que, eventualmente, por se tratar de um transporte municipal, o Estado possa assumir essa parcela. Mas isso é apenas o nosso entendimento. Haveria que se ter uma conversa para que se chegasse, de fato, à conclusão de que isso pode. O contato também por telefone falhou, mas acho que deu para entender, né, Cileide? Deu para entender. Eu só estava com a dúvida sobre se ele falou que é um alerta, não é uma ameaça, mas se há realmente essa possibilidade de parar, ou se foi só um alerta mesmo, como ele disse. Ou seja, alerta não quer dizer que vai acontecer, né? E aí, presidente? Cileide, de fato é um alerta, mas nós estamos tratando disso com a prefeitura. De fato, é importante que as pessoas entendam, na prática, quem tem poder para solucionar e prover, de fato, o serviço é o poder público. Mas nós entendemos que, como concessionários de serviços públicos, operadores do sistema, a gente tem não só que fazer o alerta, como propor soluções. Foi isso que a gente fez. A gente está em conversas com a prefeitura, principalmente preocupado com a transição de governo. Quer dizer, esse é um governo que está encerrando a gestão, essa gestão está sendo encerrada, e uma nova gestão está por chegar, e é importante que esse tema, na nossa visão, seja tratado inclusive e principalmente com a equipe de transição,
Óbvio que existem outras coisas a serem tratadas na equipe de transição, mas na nossa visão esse é um dos temas emergenciais para que seja tratado ainda antes do final desse governo. Conversando com a Prefeitura de Goiânia e já mantiveram contato com a equipe de transição ou só com uma delas? Não, somente com a atual gestão. Ainda não tivemos contato com a equipe de transição. A semana passada eles passaram envolvidos com a série de reuniões, mas é nosso desejo também falar com a equipe de transição ainda no dia de hoje, o máximo até amanhã. E as demais prefeituras, vocês conseguiram manter algum contato? Ainda não, Cileide. Priorizamos o contato com a Prefeitura de Goiânia por todos os motivos. Em primeiro, porque o percentual da Prefeitura de Goiânia é muito maior. E entendemos que a partir do momento em que a Prefeitura de Goiânia aderir ao plano, será natural que as outras prefeituras também o façam. Então, iniciamos essa tratativa com a Prefeitura de Goiânia, mas é nossa intenção ainda essa semana também procurar Aparecida e os municípios, especialmente os municípios conurbados, como Trindade, Aragoiânia e Senador Canedo. Qual que é a porcentagem de Goiânia nesse total aí que tem que ser repassado às empresas? Aproximadamente 40%, Cileide. Quer dizer, dos 75 milhões, 45% caberiam à Prefeitura de Goiânia. Aproximadamente 40%, ou seja, algo em torno de 30 milhões. Esses 30 milhões seriam suficientes, ainda que a Prefeitura não tenha isso imediatamente, mas a simples adesão e o início do pagamento desse plano emergencial já representaria para nós algo muito importante, porque viabilizaria operações de créditos para as empresas. Hoje, a nossa maior preocupação é que as empresas já exauriram sua capacidade de crédito e isso pode ser facilmente retomado, até porque as instituições financeiras têm interesse nisso, na medida em que existir um recebível em relação a esse plano emergencial. Então, esse também é o nosso esforço para que isso seja feito o mais rápido possível, ou seja, o município de Goiânia, que buscou os tribunais superiores contestando o plano. Essas liminares, essas suspensões da liminar do Ministério Público, todas já caíram. Hoje, a Prefeitura não conseguiu elaborar nenhum plano até agora. Então, o ideal seria que ela aderisse ao plano do Estado, eventualmente houvesse qualquer tipo de conversa com o Estado, com as outras prefeituras, para equalizar melhor esses percentuais, se for o caso, mas que fizesse a adesão e iniciasse o pagamento. Isso seria muito importante para a continuidade do serviço. Rubens. Presidente, eu estou com indicações aqui do Charles Pereira para fazer também 2 perguntas rápidas ao vice-presidente de patrimônio do Goiás Esporte Clube. Posso? Rapidinho. Pode, sim, sem problema. O Charles Pereira quer saber, presidente, obrigado pela disponibilidade, é o seguinte: o presidente Marcelo Almeida diz que vem se sentindo solitário nessa reta final de mandato, e aí a gente quer saber, o senhor abandonou o presidente? Ele está se sentindo solitário, Adriano? De forma nenhuma, Rubens, e respondendo ao Charles especificamente, de forma nenhuma, tenho uma ótima relação com o presidente Marcelo Almeida, mas ao longo desses últimos tempos, de fato, eu tenho tido pouco tempo para estar no dia a dia do Goiás, até em função desses problemas do transporte. Mas sempre que fui chamado pelo presidente Marcelo, em nenhum momento, nunca, deixei de estar ao lado dele, apoiando, assim como continuo em conversas. Ele esteve adoentado, eu até, ainda que informalmente, como o vice-presidente mais antigo do clube, eu assumi obrigações e funções dentro do clube. De forma nenhuma, estou e estarei até o final do nosso mandato, junto ao presidente Marcelo Almeida, ao presidente do Conselho, o senhor Arley Pinheiro, e a todos componentes da diretoria. E o senhor tem interesse em ser o futuro presidente do Goiás, ou o senhor entende que é melhor apoiar o Paulo Rogério Pinheiro?
sem dúvida, melhor apoiar o Paulo Rogério. Eu me sinto capacitado, eu tenho vontade, como um torcedor esmeraldino aí, de épocas ainda da década de 70, gosto muito de futebol, sou apaixonado pelo Goiás, mas nesse momento eu não tenho nenhuma condição, até em função, mais uma vez dizendo, até em função do momento do transporte, da perspectiva que a gente vê de melhoria do transporte a partir de agora, de um novo cenário. Essa crise acabou propiciando uma grande discussão sobre transporte e o meu foco nesse momento será de fato cuidar do transporte. E para o Goiás eu não tenho dúvida que o melhor nome é o do Paulo Rogério e eu apoio integralmente a candidatura dele. Ok, Adriano Oliveira, presidente do SET, Sindicato do Transporte, das empresas de transporte aqui na região metropolitana. Sim, Cileide. Não, é só uma pergunta para o Adriano, porque ouvintes nossos estão dizendo questionando que a informação do presidente de que o serviço foi mantido integralmente, que a demanda caiu, mas o serviço foi mantido integralmente. A Jaqueline fala aqui o seguinte, que uma das linhas que ela pega passava a cada 2 horas até meados de novembro, e a outra linha que precisa pegar passa a cada 90 minutos, ou seja, ela está dizendo que esse tempo aumentou em relação ao que era antes, então ela está questionando que não funciona integralmente. Eu até perguntei quais as linhas ela pega, mas ela não me respondeu. O público, Adriano, tem essa sensação de que que há mais tempo de espera do que antes da pandemia. Cileide, respondendo para essa ouvinte, e que é uma usuária, cliente de transporte coletivo, e com todo o respeito e preocupação de que ela possa compreender. O que houve, de fato houve, ela está correta. Existiram sim ajustes. O que eu disse é que não houve interrupção do serviço. Integralmente é sob o ponto de vista de que o transporte funcionou durante todos esses dias e durante todo o tempo, atendendo a questão da universalidade do serviço. O serviço serviu a todos e durante todo o tempo. Eventualmente, existiram sim ajustes. A dificuldade de operação ela vem crescendo continuamente, e é por isso que a gente está fazendo esse alerta. Então, ela deve estar correta. Eu não tenho conhecimento específico dessas linhas, mas sim foram feitos alguns ajustes, e essa é a nossa grande preocupação. E eu gostaria que todos compreendessem. Para fazer uma analogia, nós estamos com o prédio pegando fogo. A gente precisa apagar o incêndio e depois pensar na reforma. A reforma é fundamental, talvez até mais importante sob o ponto de vista de continuidade do serviço. Mas, nesse momento, a gente precisa apagar o incêndio. O incêndio é a crise financeira do sistema e que, por isso que a gente está pedindo o apoio do poder público como dono do serviço para que isso seja resolvido. Houve ajustes, mas o sistema foi mantido integralmente? Como assim? Não, ajustes de oferta, ajustes de linhas. O que eu estou dizendo quando eu uso a palavra integralmente é em relação ao serviço ter sido provido todos os dias e durante todo o tempo. Não necessariamente com os mesmos intervalos, necessariamente as mesmas linhas, até porque a própria pandemia, ela ocasionou isso, né, Cileide? Você passou a ter mais necessidade de serviço em algumas linhas e menos necessidade em outras. Então, pode ser que tenha havido ajuste, sim, e deve ser o caso dessa ouvinte, em relação à frequência em algumas linhas. Isso, de fato, ocorreu. Mas quando a gente fala integralmente, é que o serviço não parou. De uma maneira geral, todas as linhas foram atendidas e durante todo o tempo, ao longo desses 9 meses. É isso, presidente. Obrigado aqui pela disponibilidade, entrevista. Bom trabalho, bom fim, boa semana e boas festas aí também. Já dá para dizer bom Natal, porque já está chegando. Presidente, um abraço. Muito obrigado, Rubens, a vocês também, a você, Cileide, a todos os ouvintes e todos aí da Rádio Sagres.
um excelente final de ano e que a gente possa ter, se Deus quiser, um ano muito melhor no ano que vem. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, presidente Adriano Oliveira, do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, conversando conosco aqui, portanto, no Sagres Sinal Aberto, depois do sindicato ter feito esse alerta à Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Agora em Goiânia, 9h05.